Alô Rio de Janeiro, alô Brasil. Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu somzão ou do seu radinho. Conte agora com Fernando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência, amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro, alô Brasil. Alô, mundo inteiro, bom dia. Eu fico imaginando você aí do outro lado, cadê o Fernando Sérgio? O que houve? 14 minutos de atraso, por que está começando assim? Olha, eu estava falando tanto de incompetência que eu acho que essa palavrinha me pegou. Foi incompetência minha mesmo. Imaginem vocês que eu estava tão entusiasmado com a abertura que iria fazer, que obviamente eu tenho aqui a imagem na tela. Só que tem um botãozinho ali que a gente tem que apertar, sem o qual não entra ao vivo, né? E eu fiz tudo certinho, estava querendo fazer as coisas todas, não esperei a Samira para botar a imagem no telão, e esqueci única e exclusivamente de apertar o botão de abertura. Razão pela qual falei, e se não fosse o meu querido amigo, Dr. Cícero Munhoz, cardiologista, nosso querido amigo, né? Fala, Fernando, alguma coisa está ocorrendo, porque no telão estava aparecendo um desses programas de muito antigamente, né? Aí quando eu olhei aquilo, eu falei, gente do céu, aí eu olho para a câmera está parada. Quer dizer, não é isso, faltou essa minha decisão. De qualquer maneira, perdoem pela incompetência, mas eu prefiro tentar ser mais competente às vezes no tocante a essa coisa da câmera. Muito bem, então estamos começando o programa. Eu quero sintetizar mais ou menos aquilo que eu falei, dizendo na abertura que é uma preocupação muito grande o jeito que o Rio de Janeiro está entregue a autoridades que não solucionam absolutamente nada. Um dos problemas mais sérios que existe é esse problema de fios soltos nas ruas, em todas as ruas, não só da Tijuca. Recentemente eu fui visitar a casa de acolhimento que é administrada pela igreja de Santo Afonso, aqui no Rio de Janeiro, a convite. Nós vamos fazer um show inteiramente de graça, em benefício às crianças da casa do acolhimento lá do Lins de Vasconcelos. Eu fiquei impressionado, eu fui almoçar com eles ontem, aliás, eu e o Dr. Luiz Aibinder também foi convidado. Então nós fomos juntamente com o Vitório, que é diretor da casa, mas o presidente é um padre, né? E na realidade é um lugar maravilhoso, um lugar de 2 andares, onde acolhem 64 crianças dos 7 anos, adolescentes também, até os 19, 20 anos, e todos eles autistas, todos eles com a síndrome de Down, e eles não pagam absolutamente nada. A razão primeira é que essas crianças sejam de origem pobre, então eles são filhos de pessoas carentes. Eu estive com vários, eu tive uma alegria muito grande. Aliás, muito obrigado a Ana Cristina, que lá me recebeu, que também é diretora lá da casa, e até almoçamos lá, foi uma gentileza muito grande. O Vitório foi um encanto, ele é um senhor que já foi diretor de um banco importante, e hoje ele é como se fosse o administrador, digamos assim, né? Ou diretor financeiro, uma coisa assim. E nós fomos muito bem recebidos, e para minha alegria, quando a gente se envolveu com aquelas crianças, que sempre me emociona muito, havia um rapaz autista de 18 anos aproximadamente, falou, o senhor eu sei quem é, aquele jeitinho deles falarem. Eu falei, eu não sei se você sabe. Como é que é o seu nome? Eu falei, Fernando Sérgio. Ah, o Fernando Sérgio da rádio. Quer dizer, veja você que coisa, como o rádio é importante. E aí nós vamos ter aqui no dia 21 psicólogos, amigos daquela casa, explicando que vai ter no dia 21 de março. Me parece, um dia após ou um dia antes, uma coisa, estou falando de cabeça, é o Dia Internacional da Síndrome de Down.
Então, resultado, em benefício àquela casa que gasta R$40 mil por mês e que só vive de doações. Então, eu consegui falar com os meus amigos artistas. Já tenho o João Mossoró, que vai lá de graça, já tenho a Marion Duarte, que vai lá de graça, já tenho a Letícia e Vanessa, que vai lá de graça, e o Osmar Dubré, que também vai. Olha que show legal que vai ficar, né? E provavelmente vamos ter uma banda ou duas e alguns componentes da Portela. E a gente vai fazer esse show no Tijuca Tênis Clube. Muito obrigado à Sônia, que nos deu de graça também a possibilidade de fazer o show no teatro do Tijuca Tênis Clube. Até me emociono, porque será um show beneficente, ninguém vai ganhar absolutamente nada, e as pessoas que comprarem o ingresso, um show desse teria que custar o preço de um teatro, em torno de R$70, mas nós não vamos fazer isso. Na verdade, segundo a organização, vai custar R$30 o preço de uma meia para todo mundo. E o pessoal que estiver lá, que chegar lá, estará beneficiando esses 64 estudantes que precisam ser mantidos lá, longe dos abusos do tráfico, longe dos abusos da milícia e com uma expectativa muito maior de vida, porque saem de lá dentro da sua vocação. A psicóloga estava me explicando, o autista, ele só consegue detectar uma coisa de cada vez. Então, tem meninos, eu fiquei impressionado. Olha, tem as pinturas dos garotos, que coisa boa quando você vê uma religião que é capaz de sair do blá 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 para atuar. E nesse particular, eu que sou espírita, estou elogiando a Igreja Católica, né? Porque é uma obra que muita casa, das mais diversas denominações, muitas vezes não tem. Né? Então você vê lá, tem uma parte de teatro, essa parte de teatro com professores de teatro, os meninos e as meninas vão se apresentar no dia dessa festa. Sei que tem muito tempo, sei que vai passar o tempo, sei que eventualmente você pode até esquecer, mas eu vou lembrar, vai ser em maio, vai ser no dia 6 de maio, se Deus quiser, no Tijuca Tênis Clube. Nós somos obrigados ao presidente Paulo Marcel, muito obrigado à Sônia por ter, através da intervenção da Casa da Convivência Nossa Senhora do Belo Amor. Olha que nome bonito, né? Nós vamos ajudar essa gente. Que bom. Então, isso colocado, isso posto, já foi a oração? Não, agora vai a oração para valer e depois nós vamos conversar com os nossos debatedores no dia de hoje, né? Agradecendo a você mais uma vez a sua paciência e pedindo desculpas porque entramos atrasado no ar. Vamos lá? Vamos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura,
Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Amém. Um abraço para o Otávio de Mello lá em Florianópolis, para a Denise Guzmán Silva também, para o Fábio Vitor sempre vendo a gente. Hoje é aniversário do Tiago Silva, que é o filho querido do nosso querido Marco Silva lá nos Estados Unidos. Parabéns, Tiago, felicidades. Hoje também é aniversário da minha sobrinha, a Monique Leonel, filha do meu falecido irmão, o Antônio Célio com a Vera. Monique, um beijo no teu tio, fica com Deus, tudo de bom, querida. Pois é, e eu vou passar aqui, mas depois eu vou voltar para mostrar uma cena que deve ser comentada pelos nossos amigos debatedores. Mas primeiramente, vamos cumprimentá-los todos, né? Começando aqui pelo doutor Munhoz, doutor Cícero Munhoz, grande cardiologista. Bom dia! Bom dia, Fernando, bom dia, internautas, bom dia, meus queridíssimos amigos aqui. Eu tenho o maior prazer de encontrá-los aí, né? Pelo menos a cada 15 dias a gente está se uma honra, né? Aqui. Para todos nós, inclusive para mim principalmente. Muito obrigado por sua presença. O nosso querido desembargador José Augusto Araújo Neto. Bom dia, meu caro José Augusto. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia, meus companheiros aqui de encontro de quinta-feira, né? Baltazar, Cícero Munhoz. E é uma satisfação renovada a cada quinta-feira estar aqui com você. E hoje assistimos uma abertura excepcional sua. Que não foi ao ar. Não foi ao ar. Mas eu vou comentar daqui a pouquinho. Foi muito bem, você passou umas ideias muito boas a respeito dos políticos, dessa incapacidade que alguns têm de fazer alguma coisa e que insistem em ser políticos, insistem em exercer cargo executivo. Mas você é brilhante de qualquer forma, você veio aí, obrigado. Nessa segunda abertura também, mostrou que você é aquele grande comunicador de sempre. Acho que a coisa que a gente pode fazer a vida inteira é solidariedade, né? Se a gente não puder ser solidário na vida, né? E graças a Deus, cada um aqui presente à sua maneira. Nós temos uma pessoa muito solidária aqui, que é o nosso querido doutor Baltazar Salgado. Bom dia, Baltazar, seja bem-vindo. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia, nossos co-debatedores. Esse prazer que se renova sempre, principalmente às quintas-feiras. E os conceitos que aqui são explanados são bem edificantes e encontra eco. Pessoas que vêm comentar conosco, avaliação bem positiva. E você, tão versátil, né? Você tem uma capacidade de dissecar os assuntos, enfim, modificá-los, trazer novos e na base do improviso, né? Você fez uma abertura aí, você sabe lamentavelmente não foi televisada, mas você vai tocar num assunto que você enfocou temas muito importantes. E nós estamos aqui dividindo, ou seja, mais do que dividir, nós estamos multiplicando conceitos e aquilo que é de utilidade pública. Muito bem. O doutor Baltazar Salgado, mesmo sem gravata, sempre elegante, viu? Quem está falando aqui é o Marco. Isaías Laurentino Nascimento, mandando um abraço também aqui ao nosso querido professor Isaías. A abertura que ele aludiu, e eu vou colocar como se fosse tema, também vou colocar no dia de hoje, a história do tiro no Cid Gomes, lá. Mas eu tenho as imagens. Então, vamos num primeiro tema, depois a gente faz um pequeno intervalo, as imagens lamentáveis dão 30 segundos no máximo, que é para historiar do que eu estou falando. O que eu quis dizer é o seguinte: o abandono que o Rio de Janeiro está entregue é um negócio impressionante.
não fora terem roubado aquela estátua de 400 quilos, 2 metros de altura, da mãe do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o nosso primeiro presidente. O que eu achei incrível é que roubaram aquilo, que arrancaram aquilo. E na minha cabeça, que na verdade eu não sou um técnico no assunto, eu só posso imaginar que tenha sido uma escavadeira que fez aquilo, porque as grades no entorno ficaram intactas. Quer dizer, aquilo só uma força muito grande, hidráulica, será que seria possível isso? Meu Deus, eu não sei, mas ninguém viu. Ninguém sabe o que aconteceu, como ninguém viu onde foram parar aquelas vigas lá no seio de trás, como ninguém viu onde é que foram parar a estátua de Noel, de Vila Isabel. Quer dizer, meu Deus, e estão roubando cada vez mais e ninguém olha, não existe fiscalização, é um absurdo isso que está ocorrendo. Aí eu falei também dos fios soltos nas ruas da Tijuca, e para minha surpresa, eu fui ao Lins de Vasconcelos visitar a Casa da Convivência que falei há pouco, e o diretor disse: Fernando, aqui também tem fio solto. Jacarepaguá também. Jacarepaguá também, muito fio solto mesmo, com a ponta do fio, que é de cobre, né, que pode dar um choque, que pode fazer sei lá o quê, e chovendo, as águas inundando às vezes as ruas, e ninguém toma nenhuma atitude. Seria da Light, seria da TV a cabo, eu não sei, mas cadê a fiscalização da prefeitura que não fiscaliza? É um negócio absurdo, fora os buracos nas vias públicas. Diz que eu sou caminheiro e que eu caminho muito e que eu vejo isso. Outro dia uma senhora de seus 70 anos ou mais talvez, meio até cheinha, ela estava na minha frente ali na Rua das Flores, que é uma das ruas principais da Tijuca. Essa senhora tropeçou num buraco que eu estava quase pisando nele e caiu, fiz assim, ó, chapada. Falei, meu Deus do céu. Eu peguei a senhora pelo braço, o outro pegou. Quando nós levantamos, a minha preocupação é ver o rosto todo machucado. A sorte é que ela deve ter feito assim, ó, no cair, ela deu para mim ver, porque eu fiquei em cima, ela fez assim, então pegou o peito dela, deve ter machucado, porque a mulher tem os seios protuberantes, né? Deve ter machucado debaixo das roupas. Então a gente vê isso tudo com muita tristeza, porque o Rio de Janeiro é seguramente, se não for a mais bonita do mundo, é uma das cidades mais bonitas do mundo. O seu povo, se não for o povo mais gentil do mundo, é um dos mais gentis do mundo. Então, basicamente foi isso que eu falei. Então eu passo inicialmente para o nosso desembargador, porque ele não perca a oportunidade de comentar, não especificamente para me elogiar, mas para conferir ou não se a minha visão é certa ou se está errada. Elogiando, ficaria aqui o programa todo. Muito obrigado, muito gentil, né? Muito obrigado. Mas você tocou num ponto importante aí, a respeito dessa questão de furto, né? Certo. Tem o furto, que é a subtração de coisa alheia móvel, essa é a definição do que é furto: subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Quer dizer, você retira alguma coisa e você vai responder por esse crime. Sem agressão. Sem agressão. Agressão é roubo. Daí é o roubo. Daí é subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça. Daí a pena já é uma pena maior. Agora, a pena do furto é uma pena pequena. Está entre aqueles crimes de potencial ofensivo menor do que esses outros. Pequeno, né? Médio potencial ofensivo. E a pena é de 1 a 4 anos. 1 a 4 anos, a pena até a 4 anos, mesmo essa pena máxima, daria direito a substituir por pena alternativa. E a jurisprudência vem e cria uma outra coisa também, que a gente viu até uma notícia na televisão esta semana, que está encerrando agora, está chegando ao final, que foi um caso, parece que de São Paulo, que chegou ao Supremo Tribunal Federal e a imprensa noticiando aquilo com elogios, né, ao ministro, aquele ministro de sempre, né, Gilmar Mendes, que absolveu o indivíduo, naquele caso que chegou a São Paulo, que ele subtraiu coisas de um supermercado, coisas que chegavam a R$29 apenas, e é o princípio da bagatela que tem que se aplicar. A bagatela, isso não é nada, é um nada para o direito penal. Eu até citava nos julgamentos que eu fazia, esse negócio da bagatela a gente tem que ver com muito cuidado. Eu citava exemplo de bagatela, para meu ver o que é você entra num bar e pega do paliteiro um palito lá de dente, ninguém vai falar, pô, você não consumiu nada aqui, eu vou te atuar por furto.
pegou um palito, pegou um guardanapo para limpar a boca. Ah, isso é bagatela, é quase nada. Agora, o sujeito subtrai R$29, R$30, R$50, e vai subindo, o negócio até 100, mas entendem que é princípio da bagatela, não é nada. Eu citava, o indivíduo fica ali na rua, ali na Rio Branco, com uma banquinha vendendo castanha de caju. A gente vê isso, né? Na cidade. Vem um transeunte, passa, retira um punhado, não deu os 29, que o Gilmar entendeu bagatela, né? Vai sair comendo, vai comendo. Vem outro, passa, também não pode prender por furto, porque aquilo não é crime, eles entendem que não é crime. Não é crime, é bagatela. No final da tarde, no final da tarde a banca dele está vazia e ele não foi vítima de furto nenhum. Todos retiraram, aquilo não há crime, quando muito ele teria direito de ir para a justiça cobrar aquilo que tiraram dele. Isso é uma brincadeira, chega né? a ser engraçado, né? Não Que fosse trágico, absurdo, né? Então, evolui nesse sentido. Agora, elogiando aquilo, chegou ao Supremo, absolveu a imprensa dizendo, eu vi aí na televisão, como que isso tinha que ser resolvido por uma forma mais fácil. Mas isso é resolvido por uma forma mais fácil, que é a substituição da pena. Agora, para o primário de bons antecedentes, não é para aquele que faz do furto uma profissão. Claro. Você citou esse caso do furto dos filhos em poste. Isso são profissionais, vivem disso. Verdade. A televisão noticiava também agora furto de baterias, essas baterias de carro que são colocadas em poste também, por necessidade lá. O sujeito chegava com um carro, botava uma escada, subia, tirava, levava e passava a vender aquilo lá. Quer dizer, isso o direito penal interessa isso. Nós não podemos dizer isso aqui custa só R$80, ele vendeu por R$80, isso é uma bagatela. Vamos examinar com cuidado essa questão de descriminalização de um fato, dizendo que o fato se resume a uma bagatela e não tem influência nenhuma, não tem interesse nenhum para o direito penal. Eu acho que tem que ter furtos também. Agora você falou também daquela estátua, né, da mãe do... da mãe do Marechal José Fonseca. A estátua está lá, uma estátua pequenininha, 2 metros de altura. E 400 quilos. Pezinho de bagatela também, 400 quilos. Eu acho que a polícia não vai conseguir resolver isso. Uma estatuazinha pequena de 2 metros, 400 quilos, não conseguiram resolver uma viga de metros e metros, de toneladas e toneladas. Como é que a polícia vai resolver isso aí, né? Deve ser difícil, né? Ô Baltazar Salgado, só pedindo socorro? Socorro! Ou apagando a luz do aeroporto, se continuar desse jeito? Não, a situação está muito grave. Você vê essa questão dos fios. Ali não é ladrão pé de chinelo, não. Não é, não. Quem faz esses cursos conhece. Talvez sabe até o fio que pode cortar, né? Se cortar errado, morre. Serviço terceirizado, ou era das companhias que foram dispensadas, mas isso não é motivo para essa vertente do crime. Sim. Que ali não é só o fio, e quem tem o seu aparelho telefônico que foi subtraído, ficou impossibilitado de usá-lo, é o fio em si. Isso da bagatela, isso tem que se olhar com cuidado, como bem frisou o José Augusto. Nós estamos num momento que a situação está crítica para todo mundo. Mas você não pode descambar para o crime, alegando, se fala muito em direito, aquele crime famélico, entende? Isso é uma figura, é um instituto jurídico, mas aquela constância, a coisa aí tem um desdobramento mais grave para a sociedade. Nós temos que avaliar isso com mais seriedade. A verdade é essa. E nós estamos contemplando, lamentavelmente, hoje se rouba pedra, tudo. Eu venho de uma geração, Fernando Serra, que naquela época havia baile de formatura, até para ginasial, enfim. E eu me lembro, jovem, era no Fluminense, era na Hebraica, era no Copacabana Palace, no Glória, tinha sempre baile de formatura, medicina, engenharia, mulher negra. E de madrugada, quando acabava 2, 3 horas da manhã, aquelas grandes orquestras, né? As moças com gargantilha, colar de pérola, enfim, anéis de brilhante, ficavam esperando lotação, sentados no meio-fio. Não havia nada disso de roubo. Hoje você, durante o dia, não pode sair nem com bijuteria. O crime hoje é uma constante na vida da cidade, da comunidade. É esse problema social que nós temos que avaliar com seriedade. E você tocou nesse ponto.
Muito bem, a fiscalização, a vigilância tem que ser do poder público, mas não pode ser um que chuta a bola, como Chacrinha. Chacrinha, vivo, se candidatasse, ganharia, muito popular, mas será que ele seria um político competente? Tirica, né, é um exemplo claro disso hoje. É isso, é o que nós temos que ver. Não é a popularidade, é a capacidade. A funcionalidade. Exato. É verdade. Nós temos que observar. E tem um outro detalhe, meu caro doutor Baltazar, José Augusto, que é um problema, o senhor tocou num ponto que eu acho fundamental, que é a fiscalização. Sei. Coisa de uns meses atrás, apareceu lá em casa, do nada, eu não sei o que era aquilo, uma chuva de coisas tipo cinzentas. Que coisa estranha. Forraram o chão, mesmo? uma fuligem. O que é isso? Aí comecei a ver lá no condomínio, comecei a me informar. Aí o nosso porteiro falou, olha, o senhor não sabe o que é isso, não? Eu falei, nem desconfio, de onde está vindo isso? Pensei que até que tinha alguma coisa pegando fogo, né? Bombeiro, chamar o bombeiro. Não. Sabe o que era? E ele me falou com muita propriedade, porque ele mora perto da cidade de Deus e está acostumado a ver essa cena. Só que dessa vez foi de uma quantidade muito grande da queima e acabou o vento levando para outros lugares e acabou chegando lá, ali na freguesia. Eles têm pontos de queimada desses fios. Porque quando eles levam esse fio para vender... Para tirar o cobre. Para tirar o plástico. O plástico, Para eles levarem o cobre para ser pesado. Então nessa queima fica essa fuligem. Levanta essa fuligem. Como se tiver queimasse borracha, plástico. Fora o cheiro que deve estar nas cercanias. Aí eu perguntei, mas doutor, isso é regular por aqui. E a polícia? Não toma nem conhecimento. Não toma. Quer dizer, será que se ele sabe, será que essa informação não chegou na polícia? Essa é a minha pergunta. E outra coisa em relação à fiscalização é o problema da receptação. Porque essas estátuas aí, ninguém leva para botar no quintal de casa, nem para enfeitar o lugar. Eles levam para derreter e vender essa estátua. Ele estaria avaliado em 4 a 5 mil reais de bronze. Alguém comprou para derreter. Então, isso tudo é uma questão muito complexa e que envolve fundamentalmente fiscalização, senão vai ficar difícil. Senão porque estão dilapidando a cidade, estão depredando a cidade daquilo que ela tem de melhor. Quer dizer, é um absurdo. E um monumento tombado, né? Tombado, monumento tombado, onde é o mausoléu, onde estão os restos mortais de Teodoro da Fonseca. Quer dizer, é um absurdo, né? Eu tenho uma imagem aqui que eu vou fazer questão de mostrar para que os nossos debatedores comentem. É uma coisa de muita gravidade que está acontecendo lá em Fortaleza. A greve dos PMs de Fortaleza, que culminou, lamentavelmente, com... Não deixa de ser um atentado, eu acredito que não seja bala perdida. Eu tenho as imagens lá de Fortaleza cedidas pelo Correio do Povo. Vamos ver. O senador licenciado Cid Gomes foi baleado na tarde desta quarta-feira, 19 de fevereiro, em um motim de policiais na cidade de Sobral, no Ceará. O ataque ocorreu em meio a uma escalada de tensão no estado em virtude da reivindicação salarial das forças policiais. A mobilização da categoria ocorre desde dezembro. O governador Camilo Santana, do PT, chegou a apresentar uma proposta de reajuste rejeitada pelos policiais. O governo, então, fez uma segunda oferta com um valor de reajuste maior. Parte dos policiais chegou a aceitar o acordo, mas um grupo dissidente manteve as mobilizações. Respaldado por uma decisão judicial, o governo do estado chegou a prender 3 policiais que cercaram uma viatura e murcharam os pneus do veículo. Os protestos, contudo, continuaram. Batalhões da Polícia Militar do Ceará foram atacados por um grupo de pessoas encapuzadas e mascaradas. Antes do ataque a Cid Gomes, homens encapuzados em um carro da Polícia Militar ordenaram que comerciantes fechassem as portas na cidade de Sobral. O senador, que está licenciado, chegou a postar um vídeo nas redes sociais pedindo ajuda da população para pôr fim à greve. Mas eu, como cidadão, estou saindo agora para Sobral, que é a minha terra, onde eu estou vendo as cenas deploráveis, e quero pedir a cada irmão, cada irmã sobralense do bem,
que não se conforma, que está indignado com essa situação, para me esperar. Enfim. Depois de postar esse vídeo, ele se deslocou até o portão do 3º Batalhão da Polícia Militar de Sobral, que estava tomado por manifestantes e seus familiares. Cid determinou que o grupo tinha 5 minutos para deixar o local. Vocês têm 5 minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos, calma, e sair daqui em paz. 5 minutos, nenhuma mais. Não tem autoridade para fazer esse tipo de coisa. No bate-boca, o parlamentar chegou a ser atingido com um soco. Com a manutenção do bloqueio, Cid Gomes subiu em uma retroescavadeira e investiu contra o portão do batalhão. Foi neste momento que manifestantes reagiram e lançaram pedras contra o político, que acabou atingido por 2 disparos de arma de fogo. Com as marcas de sangue na roupa, ele foi levado ao Hospital do Coração de Sobral. As 2 balas atingiram a clavícula e uma delas ficou alojada no pulmão. Depois de passar por cirurgia para a retirada do projétil, Cid Gomes tem quadro clínico estável, respira sem ajuda de aparelhos e está internado na unidade de terapia intensiva, sem previsão de alta. Olha, muito obrigado ao Correio do Povo lá do Ceará, que me enviou essa matéria, né? É uma coisa grave e que eu gostaria que os nossos debatedores dessem as suas opiniões a respeito, começando pelo nosso querido desembargador. Como é que ele vê isso e qual é o perigo que ele imagina disso se tornar um rastilho de pólvora? Olha, eu vejo isso aí de uma forma preocupante. O político tem que ter cautela, tem que ter moderação. Eu acho que faltou a calma também, acho né? que a gente sabe que o Cid Gomes não é o representante um exemplo de moderação, né? Dessa tranquilidade para tomar providências. Primeira coisa que tem uma pessoa para tomar providências é que tem que ter atribuição investida de autoridade para tal. Investida de autoridade, ter competência para atuar, para fazer aquilo que está fazendo. Eu acho que houve erro de ambas as partes ali. Sim. Eu acho que também aquele tipo de manifestação, eu acho que não era a melhor forma de reivindicar coisas, né? Que a gente vê muito aqui, fala assim, tomaram conta da Avenida Brasil, fecharam a Avenida Brasil. São lá 30 pessoas, 50 pessoas queimando que fecham a Avenida queimando Brasil. Pneu. Queimando pneu. Fecham a Avenida Brasil com 30 pessoas. Isso é um movimento para fechar uma Avenida Brasil, 30, 50 pessoas. Isso tem uma representatividade. Prejudicando milhares de pessoas, trabalhadores que têm que chegar ao serviço. Então não se pode fazer esse tipo de reivindicação. Eu acho que tem a forma correta, eles estão lutando por aumento de salário, eu acho que é uma reivindicação que tem que ser levada em conta, tem que ser examinada. Não digo que tem razão no percentual que estão pedindo, não conheço a fundo, também não. Mas não é a forma correta aquilo que eles estavam fazendo. Agora o erro do outro lado também, do Cid Gomes, né? Cid Gomes. Ele foi governador. Ele é governador? Não é. Não. Ainda que fosse governador, não tinha que tomar aquela providência. Claro, até porque ele se expõe, né? Não está no exercício do cargo de senador da República. Não, está licenciado. Quer dizer, como é que ele se dá essa autoridade de pegar e dar 5 minutos para que todos se retirem dali e tomar a direção de uma retroescavadeira, que poderia ter ameaçando alguém lançá-la contra né? o povo. E vamos supor que não saiam 5 minutos e ele lança aquela retroescavadeira. E que eventualmente machuca uma criança, parece que as famílias estavam lá dentro. Aquilo ali, será que ele tem o controle daquilo? Sabe dirigir aquilo? Que é outra questão. Coloca aquilo em cima das pessoas. Eu acho que aí ele perdeu a razão. Ele perdeu a razão. Agora, o outro lado está também errado, porque já tirou nessas condições. Agora, o direito é tudo discutível, né? Eu tenho certeza que os advogados dele vão falar, não, já estávamos na iminência de uma agressão. Que legítima defesa é usar moderadamente da força necessária para repelir injusta agressão atual, quer dizer, aquela que está ocorrendo, ou iminente, aquela que está prestes a ocorrer. E ali eles podem alegar isso aí de defesa. Mas não sei se isso vai colar lá, se vai ser aceita ou não essa tese, que eu avento que pode ser uma tese a ser lançada.
mas vão responder certamente, quem, se for identificada a pessoa, por tentativa de homicídio que atirou nessas condições. Agora, eu não vejo essa autoridade Alcide para atuar daquela forma, indo lá com uma retroescavadeira, ameaçando lançar aquela retroescavadeira contra os manifestantes. Eu não sou um experto no assunto, doutor Munhoz, mas a gente vê aí nessas reportagens, vê também em filmes norte-americanos que existem os negociadores. Sim. O negociador, ele vai com uma fala mansa, vai tentando na medida do possível, até não ter mais jeito, aí entra a força. A última coisa que o senhor Cid Gomes foi aí foi negociador, porque ele se investiu de uma autoridade que alguém gritou lá que ele não tinha. É até uma pessoa que eu admiro, como admiro o irmão dele, né? Apesar de serem pavio curto, como se diz, que não devem ser pavio curto, né? Mas isso já, às vezes vem com a pessoa e nessa idade eu acho que não vai mudar. Mas de qualquer maneira ele sofreu um risco de morrer, desnecessário, né? Está agora padecendo em termos de saúde e não só hoje poderia ter morto alguém com aquela atitude intempestiva, porque mesmo que o pessoal recuasse, quando ele entra com aquilo lá, como é que chama aquilo? Escavadeira? Retroescavadeira? Quer dizer, ele teria empurrado muita gente e esse pessoal podia cair em cima dele. Quer dizer, isso não é maneira de negociar, concorda comigo? Concordo e acho que a política, se é que a gente pode chamar isso de política, na época que eu era criança, quando chamava alguém de político, é exatamente aquele cara apaziguador, pessoa que politicamente correta e conseguia. Agora não, agora essa política está muito exacerbada pelo lado negativo e me preocupa muito isso. O Ceará ele é emblemático realmente. Mas tem um paralelo aí agora na Bahia, a polícia da Bahia, executou ou não executou aquele miliciano. Sei. Aí entra o problema, a discussão político-partidária. Será que a Bahia, pelo fato de ser comandada pelo PT, tem algum interesse? Isso me preocupa muito. Sei. Quando a gente leva para o lado do fanatismo, seja político, religioso, seja o que for. Fanatismo começa a trilhar por um caminho muito perigoso. Eu acho que a pior coisa do fanatismo é a seguinte: só eu sou dono da verdade. É verdade. Então todo aquele que está contra mim, entendeu? Isso. É complicado. E eu estou sempre chamando a atenção aqui, você testemunha disso, há mais de um ano que essas modificações vêm acontecendo, eleição, entra agora esse governo atual. Eu sempre falo isso para você, eu tenho muito medo de que essa disputa política, essa polarização muito acirrada, acabe levando o país para um caminho que é de exceção, que ninguém gosta. Regime de exceção é ruim em qualquer de um modo lugar geral, do mundo. É verdade, porque é um retrocesso, né? Mas infelizmente às vezes é necessário. Eu já comentei isso contigo, em 64 eu estava saindo do primário, indo para o ginásio. E eu acompanhei, eu já tinha um entendimento suficiente para entender aquilo. Meu pai era militar na época. Meu pai explicava muito a gente o que era o perigo das ruas, tacavam fogo em ônibus, né? Nós somos mais ou menos de uma faixa etária que assistiu isso. Parecida. Qual foi o caminho disso? Porque o próprio povo ficou pedindo uma regime de exceção. Não, mas o curioso que se nós lembrarmos bem para essa época é que quando aconteceu isso, poucos sabem, e eu fui contra a exceção, né? Porque eu já estava no rádio na época, 18 anos de idade, já estava na profissão há 2 anos, né? E eu me lembro, eu estava na Rádio Industrial de Juiz de Fora no dia 31 de março de 1964, lendo um noticioso com outro rapaz chamado Luiz Araújo, que hoje já é falecido. E de repente nós fomos invadidos por uma tropa da PR, Polícia do Exército, com metralhadoras Zina, que na época eram usadas, né? E chegou um tenente e disse: olha, de ordem do general Olímpio Mourão Filho, os senhores têm de ler essa notícia. Então nós lemos ali a deposição do João Goulart. Mesmo que eu tenha sido contra, e eu entendo depois o movimento dali para frente e tal, não que eu era janguista, não era não, mas é que preferencialmente, se você não sabe detalhes, você opta pela Constituição, claro, e não por se rasgar a Constituição, né? E na verdade houve aquele fato todo, passou, a gente foi levado depois para a 4ª Região Militar, onde nós ficamos em frente num momento histórico. A gente pensou que estava preso, eu e meu irmão, né?
Quando lá chegamos, não, na verdade nós fomos detidos e estávamos diante de quase seria uma vitrine, uma porta de vidro, onde bem grande, dessas portas cheias de quadradinhos de vidro, e do lado de cá ficávamos nós, repórteres do Estado de Minas e repórteres da UPI, United Press International. E do outro lado estava o general Olímpio Mourão Filho em uniforme de campanha, e estava também o Odilon, Marechal Odilon Odílio Denis, Marechal Odílio Denis, de terno preto. O Coronel Guedes. De terno. Não, esses dois que vimos. Não, mas esse que nós vimos o tempo todo em Juiz de Fora. Não sei se o Coronel Guedes estava lá. Então o resultado, a gente passou o dia inteiro e vimos aí, é um momento histórico também, vimos a comemoração por parte deles lá, que como é que chama, juntamente com o Leonel Brizola, o João Goulart tinha se exilado no Uruguai, né? Que foi um ato nobre, né? Porque senão poderia haver derramamento de sangue de parte a parte. E foi uma solução dada. Agora, na verdade, essa revolução era para ter ficado 1 ano. E ela sofreu golpe dentro de golpe. Isso é uma coisa que tem que ser dita, porque senão a gente não vai ter digamos, uma coisa histórica. E o maior de todos foi o do Costa e Silva, porque o Costa e Silva, na verdade, já foi o 3º ou 4º presidente da Revolução. Foi o segundo? Foi o segundo. Teve o Humberto de Alencar Castelo Branco, depois o Costa e Silva. O Castelo Branco queria fazer eleições diretas depois que ele saísse. Então, por isso que, independentemente do mérito que eventualmente teve também alguns méritos, eu quero dizer o seguinte, é sempre algo muito preocupante, de parte a parte. E é isso que eu estou falando, estou chamando a atenção para isso. A gente tem visto ali noticiário, eu falo isso também sempre aqui, infelizmente nós não temos uma oposição. Oposição sempre ela é importante. Ela é uma fiscalizadora. Mas para ser construtiva. Para ser construtiva. Tem que ser construtiva, uma oposição, uma perseguição. Quer dizer, a pessoa vota contra, sabendo que aquilo é uma boa coisa, mas só pelo fato de ser contra. Mas sabe, isso não leva a caminho. Agora, é de parte a parte. Aí é a qualidade de parte a parte. Né? Porque hoje com a internet, eu quero que vocês comentem isso também, eu recebi de uma pessoa íntegra, bonitinha, um fato, e eu queria informar. Se você recebe uma notícia, antes de repassá-la, você vai no Google e pergunta pelo lead da matéria, né? É verdade? Porque se for, eles vão falar, se não for, vai botar, é falsa. Então isso existe de parte a parte. Recentemente, eu lamento que o Lula, nas condições que esteja, tenha sido recebido pelo Papa. Pode ter sido um erro do Papa, o que não quer dizer que o Papa é comunista. Não é isso. Ou pode ser digamos assim, uma santidade, entre aspas, mas não deixa de ser benevolente, que vai lá e recebe todo mundo. Mas se for eu, com certeza ele não vai receber. Se for o Góes, ele não vai. Mas era um cara presidente, representante de uma facção. Então isso foi, no meu entendimento, errado. Agora, daí veicularam na internet, Baltazar, um padre sentado numa cadeira dourada, como se fosse o Vaticano, falando em italiano, com uma tal de Roxana que se prestou a isso, perguntando para ele, o senhor é do banco do Vaticano? Quanto de dinheiro que o senhor Lula tem no Banco do Vaticano? Aí ele pega, como se fosse normal isso, pega, abre, esse aqui não, esse aqui, ó, ele tem 243 milhões de dólares. E é uma notícia falsa. Portanto, o perigo da internet é esse parte a parte, porque vento que venta lá, venta cá. Claro. Sim, mas você tocou em tantos tópicos aí, qual que você quer que eu faça a avaliação? Eu quero que você faça a avaliação que a sua inteligência merecer. Olha, essa questão do Ceará, muito bem, é preocupante, como disseram, é uma questão, como disseram aqui o Zé Augusto, essa questão do senador, essa invasão de um quartel militar, isso é motim. Não pode. Greve. Legítimo, reivindicatório, quando o trabalhador pede algo em que ele acha que está sendo lesado. O direito de greve eu sempre tenho como legítimo, desde que não prejudique a população.
você é um Estado, você manifesta aquele repúdio a determinadas situações. Agora, preocupante é invasão de um quartel e Também. vai ser recebida a bala. Se invadir um quartel do Exército, ali é uma unidade militar. E o senador não tem esse direito. Senador era na antiga Roma, os pater conscriptus, eram aqueles mais velhos, competentes. Você vê que Roma ficou 1.500 anos dominando, embora os imperadores, os reis, o principado. Mas por quê? Porque o senador é uma figura além do normal. Porque ele traz sempre uma mensagem. De sabedoria até, né? A ideia é essa. Nesse caso, o Senado, esse espírito corporativista não teria que funcionar. Ele teria que responder um processo, podendo até ser cassado. Se você não pega uma reta escavadeira e invade, assolando os ânimos da população, um quartel. Claro. E militar é o seguinte, você invade um quartel, você vai receber bala. Mas é aquela história também, né? A posição deles era uma posição também conflitiva. Muito bem, compareça, solidário. Agora, invadir uma coisa, isso é motim. É uma situação grave. Pois o é. estado do Ceará, há pouco tempo, teve. Quantos morreram naquele rebelião do presídio? Foi. O estado, se E o fora governador... o ônibus, né? Uma quantidade Tacaram enorme de ônibus. ônibus. Eu acho que se o governador pedir, é o momento de uma intervenção federal. Não, já foi pedido, já foi mandado agora. Ah, é? Liberou ontem. Que bom, Exato. né? Tem que ser, o Tem que caminho ser. é esse. E destituir até de seus postos, imagino, Sim. aqueles que eventualmente A lideraram a ponto democracia. de chegar a ser um motim, né? Essa é a primeira coisa que eles fazem, destituir os comandantes gerais de polícia civil e militar, isso é... Primeira isso coisa. já é feito. A democracia tem instrumentos para resolver essa situação. Não pode haver um desdobramento mais sério. Mas no momento que o governador, muito bem, as Forças Armadas entram até sanear o Estado, prender a quem tem que Claro, prender. claro. E Agora, não deixar que isso... eu não aceito esse tipo de reivindicação. Invadir um quartel militar, faça meu favor. E assolando os ânimos, ele numa escavadeira, ele tinha que receber bala mesmo, a verdade é essa. Que a defesa do quartel é essa. Ou vai jogar flores? Pois é, mas ali é discutível, porque no meio, a quem atirou estava cercado de famílias, de crianças. Exato, Isso é um negócio absurdo. Olha, As duas partes estavam no erradas, estado de guerra, concordo. é aquela história criança, enfim, é uma sublevação. A verdade é essa. sublevação. Tem um detalhe importante, né, doutor Baltazar, importantíssimo, principalmente Como é que você vê como na militar? área Você exatamente. é tenente-coronel da Eu vou Aeronáutica. falar Como é que do você ponto de vê vista isso? militar. Eu vejo com muita tristeza, até porque o militar, quando ele É entra, ordeiro, né? ele tem as atribuições dele, estuda os seus regulamentos, que vão desde os regulamentos de continência até os regulamentos mais profundos que entram na área da justiça, o que podemos e o que não podemos fazer. O militar, ele é diferente da vida civil. Se ele não está contente sendo militar, ele vai para a vida civil. Mas ele tem que cumprir os seus regulamentos. E dentro do regulamento militar é proibido fazer greve. O militar tem alguma reivindicação, ele tem que ir pelos Aí os canais dois perderam a razão, que né? não sejam Um perdeu a greve. razão com a escavadeira, o outro com a Mas o greve. militar é um trabalhador como qualquer outro. Não é. Não é. É diferente. É completamente Ele diferente. representa a lei. Isso não é no Brasil, não. Isso é no mundo inteiro. Imagine. O regime militar, tanto da justiça militar, que tem a justiça específica para os militares, quanto tudo que gira em torno dos militares é diferente. Então, alguns direitos e alguns deveres são diferentes do civil. Então, ele tem que cumprir. O erro já começou pelos militares fazer sua greve. Verdade. O Elzo Mário fundamental Cardoso... que haja disciplina no ambiente Claro, militar. porque senão a Não desordem pode manter campeia. o respeito, a hierarquia. Quem isso é que tudo tem ser que manter a respeitado. ordem? Justamente é o militar. E né? é exatamente aí que não pode porque não partir. pode, esse é o desse perigo, tipo. porque Esse é o isso, perigo. se esse exemplo não for cerceado, outros vão se achar um jeito de fazer a mesma coisa em outros estados, né? O Elzo Mário Cordeiro são amigos que sabem das coisas.
programa está ótimo. Muito obrigado, né? A Marlene Cavalcante assistindo, doutor Hernandes Sampaio também assistindo, que outro dia até esteve com a gente, né? Muito obrigado, doutor Hernandes, o Fábio Bito também. Mais uma vez o participativo, Marco Silva, dizendo, se acontece no Texas, o xerife é destituído. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então é realmente algo que nos preocupa a todos. É uma coisa temerária, não pode. Pode acontecer. A verdade é essa. Eu acho legítimo, militar não pode fazer greve, em princípio. Eu me indica muito bem, tem seu representante na Câmara, enfim, nas assembleias, faça a faz o lobby, né? Caminhos legais. Caminhos legais. Agora, isso, a agressão, a invasão, é aquela terceira lei de Newton. Toda ação corresponde a uma reação de intensidade igual e sentido contrário. É verdade. A verdade é essa. Você invade o RG de bala. É claro. Não justifica, mas explica. Temerário. No estado do Ceará tem que haver uma intervenção. E esse senador tem que passar pela Assembleia, no caso, pelo Senado, para ser cassado ou não. Pelo menos tem que ter um pouco mais de juízo na cabeça, né? Porque se coloca em risco uma opção de gente e na verdade não solucionou nada. E um dado interessante, ele é um político já calejado. Ele foi governador. E ele não tomou essa providência assim num ato de a pessoa não refletiu direito. Ele se encaminhou para lá para tomar esse tipo de atitude. Para tomar atitude, que achando que é dono de Sobral. Não é uma atitude muito própria do político que quer mostrar serviço na hora errada, de maneira errada para o povo. Exatamente. Aquele populismo barato, né? Aqui que não deve, exatamente. Muito quer fazer e só faz errado. Concordo plenamente. Em vez de ser popular por atos interessantes ao povo, acaba fazendo isso. Eu, governador do Ceará, eu demitiria todos esses políticos que participaram nesse ato de invasão. Muito bem. Agora, meu caro doutor Moraes, a opinião médica, acabei de saber agora que pena o Luizinho Campos, que é um dos principais humoristas, falou que meu carnaval acabou, rompi o ligamento dos joelhos. Quanto tempo de recuperação numa história dessa? Pode botar alguns meses aí. Alguns meses? Alguns meses. Tem de operar? Os ligamentos e tendões, que nada mais são que estruturas que dão estabilidade às articulações. Sim. E o joelho, principalmente o joelho, ele tem que ter uma estrutura de ligamentar muito boa. Capilar, né? Porque essa conexão, né, do osso maior aqui, né, da mal tíbia, comparando, podia dizer que é a dobradiça. Mas é uma dobradiça, exatamente isso que eu ia falar, é uma dobradiça com pouca estabilidade. Sim. Porque esse osso chamado tíbia e os dois ossinhos aqui de baixo, né? Aliás, a tíbia e o fêmur. E a fíbula também. Tíbia e o perônio aqui embaixo, e o fêmur aqui em cima. Esse encaixe, ele é um encaixe que ele não é envolvente. Sim. Diferente, por exemplo, do ombro. O ombro ele tem cápsula, né? Ele tem um que a gente chama de acetábulo, e o outro osso vem e encaixa por dentro, quase que como um... Esse aqui não tem isso. Então o que ele precisa? De ligamentos para poder reforçar, e meniscos, que são na verdade uns calços laterais internos. Duas bolinhas, né? Para deixar isso aqui estável e o osso não correr na articulação. Então quando um ligamento desse rompe, ele precisa de muito repouso para se regenera, para se ou tem necessidade de operação? Não, às vezes quando o rompimento é total tem necessidade de... Observem o artista que é o nosso querido Luizinho Campos, que é uma das pessoas mais criadoras, foi responsável, grande figura, grande humorista. E ainda ontem ele me mandou, Fernando, mostra isso aí para os nossos espectadores. Ele tem o canal do Luizinho, que é um canal muito bom. É um mini poema, depois eu gostaria do comentário de vocês. Eu não sei se a autoria dele, ele não mandou o nome da autoria, mas a interpretação eu achei muito boa. Vamos lá. Mangueira. Samba é uma reza, pela força que ele vem. Mangueira, vão te inventar 1000 pecados, mas eu estou do seu lado do samba também. Sou da estação primeira de Nazaré, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher, mulher que pilintra no buraco quente. Meu nome é Jesus, Jesus da gente. Nasci de peito aberto,
punho cerrado, meu pai carpinteiro, desempregado. Minha mãe é Maria das Dores, Brasil. Enxuga o suor de quem desce e sobe a ladeira. Me encontra no amor, mas não encontra fronteiras. Procura por mim nas fileiras contra a opressão e do olhar da porta-bandeira pro seu pavilhão. O toque todo é pendurado em cordéis e corcovados. Mas será que o povo entendeu o meu recado? Porque de novo cravejaram o meu corpo os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais que a escuridão. Favela, pega a visão. Não tem futuro sem partilha, nem messias de arma na mão. Favela, pega a visão. Eu faço fé na minha gente, que é semente desse chão. Do céu deu para ouvir o desabafo sincopado da cidade. Quarei tambor da cruz, fiz o meu esplendor e ressurgi pro portão da liberdade. Que bonito, né? Não sei de essa inspiração. Né? Eu não sei se foi dele. Depois eu vou pedir para ele, eventualmente, me mandar o autor. Se foi, meus parabéns. Bonito. Né? Muito bonito, né? O poema exemplo da música, na verdade, o de mais nobre o ser humano Eu já falei para você, eu queria ter esse dom. Esse dom, né? Tirar as palavras da maneira tão bonita como ele conseguiu ali. É verdade. Pena que hoje, aí pela manhã, Fernando, acabou meu carnaval. E dói esse negócio de romper ideia? Dói. Lesão, aí muito analgésico. Tem duas lesões que dói. Joelho, rompimento de tendão de Aquiles. Tendão de Esse Aquiles. rompimento desse tendão aqui no calcanhar. Eu sei que a muito recuperação do joelho, por quê? Porque quando eu me recuperei da minha tíbia quebrada, que eu fiz a operação e botei como é que chama? O haste de titânio, né? Isso. E, então foi tudo muito bem. Um abraço para o Rafael, um excepcional fisioterapeuta da Tijutrauma. Mas eu ficava na parte mais grave, porque quando cheguei lá precisava ser recuperado. E aí aconteceu o seguinte, né? Tinha uma senhora lá que tinha operado o joelho, que quando não tem mais jeito, eles tiram toda a parte e botam de titânio, né? Mas aí, menino, o que a senhora gritava, não é fácil, porque... Não, e é uma das lesões que mais aposenta atleta, né? Aí não tem jeito. Menisco tem, mas fora Garrincha, isso... Ronaldinho Gaúcho, né? Pedrinho do Vasco, sem falar outros aí. O joelho é um ponto... É uma articulação vital, né? Fundamental. É porque nós bípedes, né? O homem, ele joga joga grande parte do peso dele em cima do joelho e do tornozelo, né? Então, são duas articulações muito fundamentais. Aliás, meus agradecimentos públicos ao nosso querido Dr. Cícero Munhoz, porque eu estava tomando um remedinho aí, que eu faço parte dos 5%, que é aquele remédio da dor muscular. Então, às vezes, meu Deus do céu, é de um momento para outro, né? Então, os braços, aquela coisa e tal. Aí um dia conversando com ele, não tem pouco tempo isso, né? Ele falou assim, Fernando, tira, seus repitos estão equilibrados, tira esse negócio daí e testa. Foi uma beleza, uma maravilha. É um dos efeitos colaterais. Estou subindo escada como ninguém. Obrigado, doutor Munhoz. Doutor Munhoz, sempre amigo querido, né? Meu caro Baltazar Salgado, considerações finais do programa. Atingimos os 59 minutos. Eu quero desejar às pessoas que gostam, que eu não participo, um feliz carnaval. Nós estamos na semana. Mas com ordem, né? Procure evitar muita multidão, cuidados, né? De alegria, um desabafo, outro para outros é fuga, enfim, cada um tem a sua motivação, mas movimenta a massa. E uma coisa que eu estou preocupado é que há uma previsão de chuvas muito fortes. Isso, para sábado, agora, no carnaval. A verdade é essa. E aqueles adereços, isso, eu acho que se vier essa chuva, vai atrapalhar um pouco. Olha, manda um abraço, não sei quem é, o Diamante Negro Souza, que é seu fã. É nosso ouvinte. Não, e a natureza está desequilibrada. A verdade é, o homem agride, ela revide. Não só aqui no mundo todo, as geleiras, os oceanos estão transbordando. O homem é que está destruindo a própria natureza e ela está revidando. Mas eu quero desejar a quem gosta de carnaval uma coisa sem agressão, sem bebedeira, só expandir a alegria para quem gosta. E
as escolas, o mundo todo está de olho aqui, os navios estão chegando, os turistas, vamos recebê-los bem. E a vocês que gostam, eu quero desejar um feliz carnaval. A boa notícia é que o nosso Marco Silva estará vindo para o Brasil, ele vai para João Pessoa, e ele quer almoçar com todo mundo no dia 20 de março. Pergunta se vai haver o almoço da confraria no Caçador. Se não tiver, a gente faz o almoço nós e recebemos com o maior prazer a vinda dele, porque ele vai para João Pessoa para regularizar uns documentos, e ele disse que se tiver almoço, ele pega um avião de lá, vem cá para almoçar com a gente. Olha que luxo. Lá nos States acontece isso. É verdade, com a família. Dona né? O Tiago, o filho dele, aniversariando hoje, parabéns para ele, né? E aproveitando, parabéns para a Monique, minha querida advogada na família. Hoje à noite, às 11 horas da noite, eu estarei no Celeste Maria. Oba! Falando sobre o carnaval, da Sky, na Sky. E diversas outras emissoras. Hoje à noite, às 23 horas. Maravilha, maravilha. Bem, doutor Cícero Munhoz, muito obrigado pela sua participação hoje. Fernando. E o recado final lá do desejar, como do hospital. O doutor Baltazar falou, um bom carnaval para todos e chamar a atenção para alguns pontos fundamentais. Primeiro, em relação à bebida, cuidado, beba com responsabilidade, não misture bebidas destiladas com... Energético com bebida é complicado? Esse é o primeiro ponto. Segundo, energético com bebida alcoólica é um potencial desenvolvedor de arritmias cardíacas. Que podem levar até a morte. Até a morte, exatamente. Então isso é muito importante, cuidado. E terceiro, em relação às bebidas, se hidrate. Quem bebe, se desidrata. A bebida estimula a diurese. Então, a cada duas cervejinhas lá, beba um copo d'água. É fundamental. Água mineral da Cedário é muito recomendada, né? Em relação à alimentação, cuidado com a alimentação de rua, onde você não vê, principalmente baseada em creme de leite, maionese. São alimentos muito deteriorados e pode acabar seu carnaval com uma infecção intestinal séria. E as pessoas que usam medicação, principalmente hipertensos, que usam medicação de uso contínuo, diabéticos, cuidado. Não suspenda sua medicação. Eu vou beber uma cervejinha, eu vou parar de tomar o meu remédio. Não pare. Não faça isso. Você tem dúvida? Consulte seu médico. Mas parar a medicação para tomar bebida alcoólica pode ser um perigo que vai ter sérias consequências. Perfeito. Então, muito obrigado. O Hospital Alemão do Amparo está lá. Paulo Alemão do Amparo, na Rua Estrela, no Rio Comprido, à disposição dos nossos cirurgiões e bucomaxílicos. Muito bem. E também agradecendo a presença do nosso querido desembargador José Augusto. Ele me chama de brilhante, imagino que ele é, né? Quer dizer, ele é 2 vezes brilhante. Aliás, todos os amigos aqui da mesa são pessoas que nos ensinam muito. Muito obrigado por ter vindo e suas despedidas, por favor. Agradeço aqui essa companhia agradável, né? Sua e de nossos companheiros aqui de debate. E desejar também a todos um feliz carnaval. A gente dá uma tréguazinha para os políticos, né, nesse tempo, mas sem esquecer os problemas brasileiros, mas a gente pensar em diversão, principalmente aqueles jovens, né, Só para lhe dar uma informação, para o senhor comentar o que são os nossos políticos, ontem ou anteontem, houve a primeira sessão, depois do recesso de 2 meses dos vereadores, e na primeira sessão ela durou 40 minutos. Eles não começaram o ano ainda, pelo jeito. 2020 não existe. Meu Deus. Isso é demais, né? Então, por isso que eu estou dizendo, não podemos deixar esquecer, dar uma tréguazinha de leve para poder festejar o carnaval aí, com esses cuidados que estão sendo recomendados, né? A ordem tem que ser ordeiro, né? Evitar aqueles negócios, principalmente em blocos de carnaval, né? Confusão, que sai briga, às vezes sai morte. Evitar o excesso de bebida, principalmente aqueles que vão dirigir, sobretudo em estradas, que é uma época que acontece muitos acidentes fatais em estradas, pessoas vindo ou saindo do Rio de Janeiro. Então eu desejo a todos um feliz carnaval aí e em breve estaremos de volta aqui novamente. Se Deus quiser, já na quinta-feira que vem, o programa vai até amanhã. Amanhã nós teremos aqui uma presença muito interessante. Nós teremos aqui um monge budista, que é o monge Carlos Melo, que foi diretor internacional da Rede Globo no Japão. E é uma figura fantástica. Ele é membro da ordem budista Happy Science, que quer dizer feliz ciência, ou ciência da felicidade, que é muito interessante. É uma pessoa extremamente culta, e ele vai discorrer sobre assuntos diversos.
E nós teremos também ajudando a Pequiri, o Gelson Cunha e provavelmente o Hernando Sampaio. Então, que maravilha. O Henrique Valadão, que é procurador do Estado, também está vendo a gente. Muito obrigado, o Henrique, doutor Henrique Valadão. Ele está mandando um abraço fraterno e bom carnaval para todos vocês. O Fernando Pereira, o Lenca Fatioli, lá em Além Paraíba. A Ângela Luquezzi também mandando um abraço. O Matheus Oliveira, é um pigarro aí, deixa eu tomar um copo d'água. Antigamente não podia fazer isso não, aí acabava, se desligava o microfone, e o pigarro caía nas cordas vocais. Agora a gente pode fazer, graças a Deus, somos seres normais. Olha, um fraterno abraço para vocês, bom carnaval. Amanhã de volta com o último programa antes do carnaval. Fiquem com Deus, namastê.